Então vamos dar início ao primeiro webinário de sintaxe da língua portuguesa aqui no canal Gramática e Cognição. E nessa primeira parte nós vamos falar de conceitos gerais, conceito de frase, tipos de frase e o conceito de oração. Agora vamos aos conceitos gerais de frase e oração. Uma frase é uma unidade linguística de sentido completo. Ela pode ser constituída por uma só palavra ou uma cadeia de palavras longa e acidentada, englobando diversos elementos complexos, desde que forme uma unidade com sentido completo. Não adianta pegar uma palavra só se ela não fizer sentido. E também um conjunto de palavras sem que haja uma ordenação lógica nesse conjunto, não será uma frase também. Não é porque tem 20 palavras que aquilo necessariamente é uma frase. Precisa haver sentido completo. Há 5 tipos de frase. Frase declarativa, em que se declara algo. Frase interrogativa, utilizada para perguntas. Frase imperativa, utilizada para dar ordens. Frase exclamativa, quando se quer exaltar algo ou demonstrar admiração. E a frase indicativa, quando em vez de apenas declarar algo, você está indicando um determinado lugar ou que algo deve ser feito. Existe uma linha muito tênue entre as frases indicativas e as demais. Em determinadas situações, o que pode parecer simplesmente uma indicação pode ser uma ordem, como, por exemplo, proibido nadar. Por exemplo, se estamos diante de uma placa dessa, na frente de uma piscina, não só está indicando que não se pode nadar naquela piscina, mas também há uma ordem. Então, a frase indicativa, ela tem um pouco da frase imperativa, também tem um pouco da frase declarativa e também, em alguns casos, pode ser comparada a uma frase exclamativa. Agora você pode estar se perguntando, mas e a frase afirmativa e negativa? Bom, toda frase será afirmativa caso não haja marcação de negação, e será negativa quando houver a marcação da negativa. Então, uma frase declarativa pode ser afirmativa, também pode ser negativa, dependendo da presença ou ausência de marca de negação. Por exemplo, Iracema saiu do banho. Eu posso fazer uma negação dessa frase declarativa afirmativa com a inserção da marca de negação não. Então ficaria Iracema não saiu do banho. Continua sendo uma frase declarativa, porém na sua forma negativa. A oração é uma frase que contém um elemento verbal como fundamental para estabelecer relação predicativa. Isso quer dizer que para que uma frase seja considerada oração, ela precisa necessariamente conter um elemento verbal, pelo menos. Por exemplo, nessas duas frases abaixo. A primeira, a sala está suja, é uma oração porque contém o verbo estar. Já a segunda frase, que sala suja, é apenas uma frase exclamativa que indica a mesma cena, digamos assim, que a oração de cima. Porém, uma contém verbo, a outra não. A primeira é uma oração, a segunda é apenas uma frase. Agora nós vamos falar de período simples. Termos essenciais, como sujeito e predicado. Os termos integrantes, que são os complementos nominal, complementos verbais e o agente da passiva. Termos acessórios, como
aposto, adjunto adnominal e adjunto adverbial, e o vocativo. Os termos essenciais são sujeito e predicado. Em sua estrutura básica, a oração possui dois termos. Por exemplo, na frase Maria e Pedro compraram pães e frios para o lanche de ontem, nós temos o sujeito, Maria e Pedro, que é o ser de quem se diz algo. Já o predicado é todo o restante da frase, porque é aquilo que se diz do sujeito. O sujeito pode ser expresso por substantivo ou equivalente de substantivo, por exemplo, pronomes. Então, nessas frases que apareceram, temos Maria comeu o bolo. Maria é o sujeito. O poste caiu no meio da estrada. O poste não é um nome próprio, não é uma pessoa, porém é um substantivo. Eles estão apaixonados. Aqui o pronome está no local equivalente a um substantivo. Vermelhas valem mais. Aqui o adjetivo está funcionando como sujeito por estar na forma substantivada. Frequentemente, algumas palavras podem mudar de classe, saindo de, por exemplo, adjetivo, passando a substantivo, de verbo, passando a substantivo, e, neste caso, vermelhas está como substantivo. Por isso, vermelhas pode ser o sujeito dessa oração toda. O sujeito pode apresentar um só núcleo, é chamado de sujeito simples, ou mais de um núcleo, e aí chamamos de sujeito composto. Por exemplo, Marcos saiu de casa. Aqui temos apenas um único sujeito, Marcos. Na oração seguinte, elas se casaram no ano passado. Mesmo que o sujeito esteja no plural, continua sendo sujeito simples, porque tem apenas um único núcleo. Porém, nessas outras orações, Paula e Paulo são irmãos, eu tenho dois núcleos. Um núcleo está em Paula, outro núcleo está em Paulo. Na oração seguinte, Pedro, Tiago e João são nomes de apóstolos cristãos. Aqui agora eu tenho 3 núcleos. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são parceiros comerciais. Vocês percebem que, quando eu tenho apenas um único núcleo, ele vai concordar com o número deste núcleo. Marcos é um núcleo no singular. Já elas, na oração seguinte, é um núcleo que está no plural. Então, o verbo vai concordar com o número do sujeito. Marcos, singular, verbo no singular. Elas, sujeito no plural, núcleo no plural, o verbo vai para o plural também. Então, sempre que o sujeito for composto, o verbo sempre estará no plural. O sujeito pode ser determinado, se identificável na oração, ou indeterminado, quando não pudermos ou não quisermos especificá-lo. O sujeito ele pode ser determinado explícito ou implícito. Por exemplo, sua presença inspira confiança aos jovens. Aqui, o sujeito é sua presença. Na oração seguinte, falam mal daquela moça, nós não sabemos ao certo quem é que fala mal. Vive-se bem aqui? Mataram um guarda? Precisa-se de professores? São orações em que eu não posso dizer prontamente quem é o sujeito, quem é aquele que faz a ação. O sujeito, ele também pode não estar presente porque não existe. Diferente das de cima, eu até tenho alguém que faz a ação. Porém, verbos que expressam fenômenos da natureza, ou o verbo haver, fazer e ser empregados impessoalmente, esse tipo de oração não possui sujeito. Por exemplo, chove, trovejou ontem,
anoitece tarde durante o verão, nenhuma dessas frases possui sujeito. Chuva não chove. Trovão não troveja. A noite não anoitece. Outro exemplo são essas frases aqui. Há grandes poetas no Brasil. Fazia muito frio naquele mês. Fez ontem 3 anos que ele se doutorou. Era o anoitecer de um dia de novembro. Seriam talvez 2 horas da tarde. E hoje são 9 de novembro. São orações, porém, nenhuma delas possui sujeito. Lembrem, para ser oração basta ter verbo, não necessariamente sujeito, nem complemento. Tendo um verbo, já é suficiente para ser considerado oração. Aquela primeira ali, chove, é uma oração completa. A ordenação do sujeito na oração, em português, depende da ordem direta ou da ordem inversa. Na ordem direta, o sujeito ele vem antes do verbo e depois do verbo aparecem os complementos e os adjuntos. Nesses exemplos nós vemos então, Marinês fez aquela maquete da casa. Marinês sujeito fez o verbo, aquela maquete da casa, os complementos e adjuntos. Vou sair daqui. Eu tenho um sujeito implícito aqui. Eu vou. O verbo aqui ele está vou sair. Não é apenas um verbo. Eu tenho 2 verbos aqui. Daqui. Estes homens mataram um pássaro. Também segue a mesma estrutura. Estes homens mataram um pássaro também segue a mesma estrutura da ordem direta. Agora, a inversão do sujeito ela ocorre seguindo alguns critérios. Em orações interrogativas iniciadas por que, onde, quanto, como, quando e porquê, o sujeito ele será posposto ao verbo. Então, que desejam vocês? O sujeito dessa frase, dessa oração, é vocês. Na ordem direta seria que vocês desejam. Onde estão as crianças? As crianças não é um complemento do verbo. As crianças é o sujeito dessa oração. Quanto custou o livro? O livro, sujeito. Como fugiu o ladrão? Quando chegará o navio? Por que foi embora a empregada? Essa última pode não parecer muito usual, porém segue o mesmo padrão das demais. Outra situação que temos a inversão do sujeito é na voz passiva construída com a partícula C, que é a voz passiva sintética. Por exemplo, vendem-se casas, sujeito casas. Não se aceitam reclamações posteriores, sujeito reclamações posteriores. Também, em orações que contêm uma forma verbal no imperativo, o sujeito fica depois do verbo. Por exemplo, eu não cumprirei essas ordens absurdas. Cumpre-as tu, se quiseres. Essa mudança do sujeito, casas vendem-se. Reclamações posteriores não se aceitam. Não são admitidas na forma padrão da língua. A norma padrão exige que, nestes casos, o sujeito fique depois do verbo. Também em situações com o verbo dizer, perguntar e responder, do tipo, renunciarei ao cargo, disse o ministro. Que sabe a respeito do ponto sorteado? Perguntou o examinador. Mas isso, exclamou o sacerdote, é um sacrilégio. A gente vê bastante esse tipo de inversão em jornais, principalmente em Twitter, quando alguém vai falar assim, dado do desemprego aumentou, disse IBGE. Quando a oração se inicia por advérbio fortemente enfático, também tem inversão do sujeito.
Por exemplo, lá vão eles, lá vão. Aqui está o seu dinheiro. E aquela música famosa, lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Na primeira, lá vão eles, reparem que o verbo concorda com o sujeito, sempre. Aqui está o seu dinheiro é o sujeito dessa oração. E na segunda estrofe, no segundo verso, lá vai Maria, o sujeito do verbo ir é Maria. Reparem também que entre o verbo e o sujeito, mesmo sendo posposto, mesmo o sujeito estando posposto ao verbo, não existe vírgula. Nunca separe sujeito de verbo com vírgula, mesmo que eles estejam fora da ordem direta. Por mais que seja feita uma pausa na fala, por exemplo, renunciarei ao cargo, disse o ministro. Não existe vírgula aqui. A vírgula vai antes do verbo para poder marcar uma determinada fala de alguém. E agora eu tenho a fala de outra pessoa. Disse o ministro é a minha fala. Renunciarei ao cargo é a fala do ministro. Agora, muito cuidado. É comum a inversão do sujeito a verbos intransitivos, como aparecer, chegar, correr, estar, surgir. Não confunda objeto direto com sujeito posposto. Apareceu, enfim, o cortejo real. O cortejo real é sujeito do verbo aparecer. Na frase chegaram boas notícias é o sujeito da oração inteira. Correm pela cidade os boatos mais contraditórios. Temos aqui uma inversão do sujeito, e essa inversão ela é normal. Reparem que só tem vírgula separando o sujeito do verbo quando eu tenho um enfim, pela cidade, ainda. Fora isso, reparem que chegaram boas notícias não tem vírgula. Meia-noite, surgiu o ano novo. O ano novo não é o objeto direto. Foi aquilo que surgiu, é o sujeito. Então, muito cuidado, não confunda alhos com bugalhos. Sujeito posposto não é o objeto direto. Ok? Agora vamos falar de predicado. Predicado pode ser nominal quando o núcleo é um nome, seja ele um substantivo, adjetivo ou pronome. Por exemplo, Maria e cansada. Eu posso dizer Maria é cansada, Maria está cansada, Maria anda cansada, Maria parece cansada, Maria continua cansada, Maria ficou cansada, permanece cansada. Isso quer dizer que de um lado eu tenho sujeito, substantivo, adjetivo, pronome. No meio, um verbo de ligação, ser, estar, andar, permanecer, continuar, ficar, parecer. E do outro lado, eu tenho um predicativo, que também pode ser um substantivo, um adjetivo ou um pronome. Agora, quando o predicado tem como núcleo um verbo, nós podemos ter verbos intransitivos, que são aqueles com predicação completa, ou seja, eu não preciso de nenhum tipo de complemento, não é de sujeito, é de complemento para ter o entendimento completo da oração. Por exemplo, trovejou. Trovejou não tem sujeito e também não tem complemento para que possa ser compreendido toda essa frase, toda essa oração. Aqui eu vou usar frase e oração como sinônimos, tá? A flor morreu. Não importa como, não importa de que, não importa quando. A flor morreu. Ponto. Já é suficiente. Todos fugiram. De onde, quando, por que não são informações
necessárias para o entendimento de todos fugiram. Esta frase fica lógica, fica compreensível em português, mesmo que eu não saiba quando a flor morreu ou de que maneira os presos ou os reféns fugiram. Lembrem-se que estamos falando de sintaxe. Sintaxe não é semântica. Se eu estivesse falando de semântica, seria interessante saber como a flor morreu, de que a flor morreu, por onde todos fugiram, quando fugiram. Porém, para a sintaxe, para a ordenação das palavras, não há necessidade de complemento para esses verbos, porque são intransitivos. Os verbos transitivos, eles são aqueles que têm uma predicação incompleta. Isso quer dizer que, se eu simplesmente disser a criança assou, e não disser o que, você muito provavelmente vai pensar que eu coloquei a criança no forno e eu te disse a criança assou, como eu diria o bolo assou. Como a gente não espera assar uma criança, então a primeira coisa que você vai me perguntar é: a criança assou o quê? Então, um bolo é o complemento do verbo assou. Trabalhadores completaram. Primeira coisa que você vai me perguntar: completaram o quê? Por quê? Assar, completar, comprar são ações que normalmente precisam de um complemento para entender a frase inteira, para que a frase, a oração esteja lógica. Ela tem alguma lógica. Se eu disser a criança assou pura e simplesmente, eu vou pensar que a criança estava dentro do forno. Também temos a possibilidade de ter um predicado misto, ou seja, com um núcleo verbal e um núcleo nominal. O predicativo do sujeito acontece quando nós temos, por exemplo, a frase o ônibus chegou atrasado. Nós entendemos aqui nessa oração o seguinte: o ônibus chegou e o ônibus estava atrasado. Assim, atrasado é o predicativo do sujeito. Já na oração o povo elegeu uma mulher presidenta, nós temos o povo elegeu uma mulher e uma mulher ficou presidenta. E aqui eu quero fazer uma ressalva porque, independentemente de posicionamento político, o feminino de presidente é presidenta. Não tem nenhuma questão político-ideológica aqui. É pura e simplesmente português, tá? Outro exemplo, todos lhe chamavam ladrão. Todos lhe chamavam e ele era ladrão. Neste caso, presidenta e ladrão são predicativos do objeto. Presidenta é predicativo do objeto direto, ladrão, predicativo do objeto indireto. Ficou claro? Predicativo do sujeito. Eu tenho, quando ele se refere ao sujeito, predicativo do objeto, quando ele se refere ao objeto, direto ou indireto. Tudo bem? Agora vamos falar dos termos integrantes. Os termos integrantes, eles são aqueles que ficam depois do nome ou depois do verbo. Se se referem ao nome, então é chamado de complemento nominal. Se é um termo integrante que está ligado ao verbo, é chamado de complemento verbal. Complemento nominal é aquele termo precedido de preposição que completa o sentido do núcleo substantivo. Sua ausência na frase compromete totalmente a compreensão do enunciado. Por exemplo, a resolução do diretor não foi acatada. A prisão do criminoso pela polícia foi bem sucedida. A ida a Petrópolis foi maravilhosa. Esses termos em vermelho estão preposicionados
E sem eles, eu não consigo saber de que resolução eu estou falando, de que prisão eu estou falando, nem para onde foi feito aquela ida maravilhosa. Reparem que se eu disser, pura e simplesmente, a resolução não foi acatada, eu não sei de quem é essa resolução. A prisão pela polícia foi bem sucedida, eu não sei de que prisão eu estou falando. E a ida foi maravilhosa é completamente diferente de a ida a Petrópolis. Reparem que o fato de não dizer, eu preciso, para poder entender essas três orações, essas três frases, eu preciso que isso já tenha sido dito anteriormente para que eu possa entender o que está sendo dito. Se eu não souber que o diretor fez uma resolução, eu não posso entender que a resolução dele é que não foi acatada. Eu vou imaginar que qualquer outra resolução não foi acatada. Muito cuidado. Complemento nominal não é adjunto adnominal. A gente vai falar também de adjunto, mas o complemento nominal ele completa um nome e é obrigatório. Ele complementa adjetivos e advérbios. O adjunto adnominal ele caracteriza um nome e é dispensável. Ele caracteriza apenas substantivos. Por exemplo, detesto a demora do ônibus. A demora do ônibus é um complemento nominal de demora. Ainda não comprei os presentes de Natal. Esse de Natal é o adjunto adnominal de presentes. Uma vez que eu posso dizer, ainda não comprei os presentes, e tudo bem. Mas se eu disser, detesto a demora, eu não sei exatamente do que eu estou falando. Pode ser a demora da esposa, a demora do namorado, a demora do ônibus, a demora do trem. Eu não sei. Eu preciso ter essa informação, preciso recuperar essa informação de alguma forma. Complementos verbais. Tem objeto direto, por exemplo, comprei um bolo. Objeto indireto, nós lhe entregamos o livro. E aqui, a gramática tradicional ela vai se ater apenas a esses dois complementos. E vai reduzir os outros dois a esses daqui, ou a um adjunto. Reparem que o objeto direto ele dá uma informação sobre algo que foi feito. Então, comprei um bolo. Agora, Rocha Lima, que é um gramático, ele entende que na frase gosto de bolo, esse de bolo, não é objeto indireto como a gramática tradicional e a NGB, a nomenclatura gramatical brasileira, assim obriga que seja determinado. De bolo é um termo preposicionado exigido pelo verbo. Eu não posso simplesmente falar eu gosto bolo. Eu preciso dizer gosto de bolo. O complemento circunstancial, ele também é um complemento verbal, porém, a gramática tradicional vai chamar isso de adjunto. E não é. Ele é um termo essencial, porque morar precisa necessariamente morar em algum lugar. Então a preposição aqui é necessária. Cuidado, quando é uma prova e não existem essas duas opções, complemento relativo ou complemento circunstancial, se aparecer gosto de bolo, você tem que classificar como objeto indireto. E se não tiver escrito complemento circunstancial, morar em São Paulo tem que ser adjunto adnominal. Desculpa. Adjunto adverbial. O que, para alguns gramáticos, isso é completamente sem lógico. É ilógico isso. Bom,
O objeto direto é um complemento que representa o paciente, aquele que sofre a ação verbal na voz ativa. E na voz passiva aparece na posição do sujeito, aparece no início da frase. Por exemplo, castigar o filho. O filho é quem sofre a ação. Louvar os bons. Os bons são aqueles que são louvados. O objeto direto ele também pode ser o resultado da ação. Por exemplo, construir uma casa. O resultado da ação de construir foi uma casa. Criar um poema. Um poema é o resultado da ação do poeta. Prever a morte do ditador é o conteúdo da ação. Eu tenho então o objeto direto é a morte do ditador. É o termo inteiro. Discutir política. Política é o conteúdo da ação de discutir. O objeto direto preposicional é aquele que tem preposição, mas funciona como objeto direto. Nós vimos então que nesses exemplos aqui que nenhum deles possuía preposição. Agora nós vamos ver a situação em que o objeto direto precisa ter preposição. Por exemplo, com certas formas de pronomes pessoais tônicos. Por exemplo, quem sabe se o destino marcara justamente a ela como a eleita. A ela é o objeto direto aqui, porém, com a preposição. Quando tem o pronome quem de antecedente expresso, ele é o ditador a quem todos temiam. O antecedente do pronome quem é o ditador. Então, neste caso, a preposição a é obrigatória. Também quando temos o nome de Deus marcado. Amar a Deus acima de todas as coisas. Não podemos dizer amar Deus acima de todas as coisas. Necessariamente, a preposição a vem antes do nome Deus. Também quando se coordena um pronome átono e um substantivo. Por exemplo, foi a comadre do Rubião que o agasalhou e mais ao cachorro vendo-os passar de frente da porta. Um texto de Machado de Assis. Este ao cachorro não é o objeto indireto, é o objeto direto aqui. Quando um verbo transitivo direto se usa impessoalmente, acompanhado da partícula ser, também vem com preposição. Por exemplo, aos pais ama-se com fervor. Aos pais não é sujeito, é objeto direto, preposicionado. Também não é objeto indireto. Ok? Ama-se aos pais com fervor. Essa seria a ordem direta. Aqui nós temos uma ordem inversa, em que o objeto direto passou para frente do verbo, e nesse caso, de um lado ou do outro do verbo, aos pais precisa da preposição. Tudo bem? Agora, casos em que a preposição é facultativa, é quando nós temos, por exemplo, pronomes referentes a pessoas. Ninguém, alguém, todos, outro, etc. Por exemplo, pretendo construir uma casa que a todos encante. Esse a todos é o objeto direto preposicionado. Com nomes próprios ou comuns, para evitar ambiguidade ou outros fatores, como, por exemplo, estilo de época. Então, veja esse exemplo de Camões. A mãe ao próprio filho não conheça. Ao próprio filho é o objeto direto preposicionado. Sujeito, a mãe. Não conheça é o verbo com a forma negativa. Quando tem o pronome quem sem antecedente. Então, não me tem amor ninguém, para obrigar meu querer, que aborreço a quem me quer. Eu não preciso dessa preposição antes do quem. Mas é possível também não tê-la. Por exemplo,
eu posso dizer esse último verso assim: que aborreço a quem me quer, ou que aborreço quem me quer. As duas formas estão corretas. Essa preposição ela é opcional. Outro caso é quando os nomes antecedidos de partícula comparativa também vão ter o uso da preposição facultativo. Por exemplo, as preposições como, que, do que. Então, na frase, isto causou estranheza e cuidados ao amorável Sarmento, que prezava Calixto como a filho. Esse como é de comparação. Então, a preposição entre a partícula comparativa e o nome, filho, é opcional. Eu posso dizer que prezava Calixto como a filho, também posso dizer que prezava Calixto como filho. As duas formas estão corretas. Outro uso facultativo é quando o objeto direto precede verbo. Lembra quando eu disse que aos pais ama-se? Então, aqui eu não tenho a partícula ser, então por não ter a partícula ser, o uso é facultativo. Se eu tivesse a partícula ser, o uso seria obrigatório. Quando a preposição se apresenta com o valor de um verdadeiro partitivo, também será o uso facultativo. Por exemplo, ouvirás dos contos, comerás do leite e partirás quando quiseres. Dos contos, do leite, a preposição de, ela é facultativa. Eu posso dizer, ouvirás os contos, comerás o leite e partirás quando quiseres. Aqui eu estou indicando com essa preposição uma parte dos contos, uma parte do leite. Não vai ouvir todos os contos, não vai beber todo o leite. O francês também tem bem marcado esse partitivo. O português também tem. E nesses casos, o uso da preposição é facultativo. Certas expressões idiomáticas também possuem uma forma com e uma forma sem a preposição. Por exemplo, puxar a faca e puxar da faca. As duas frases estão corretas, não tem nenhum problema aí em ter a preposição de ou não ter. As duas são possíveis e corretas. Agora nós vamos falar do objeto indireto, que é o ser animado a que se dirige ou destina a ação ou estado que o processo verbal expressa. Por exemplo, ele caracteriza-se por vir encabeçado de preposição a, às vezes para, e corresponde à terceira pessoa, as formas nominais, átonas, lhe e leis. Por exemplo, dar esmola a um mendigo equivale a dar-lhe esmola. Escrever a um amigo, escrever-lhe. Mandei flores para a noiva, mandei-lhe flores. Casos em que é inquestionável o objeto indireto são: primeiro, quando serve de complemento a verbos acompanhados de objeto direto, representando o elemento onde termina a ação. É o caso comum dos chamados verbos bitransitivos, como dar, oferecer, entregar, doar, dedicar, negar, recusar, dizer, perguntar, contar, narrar, pedir, etc. Esses são verbos dandi, dicende, rogante e seus correlatos. E reversos também. Porque quem pede, pede alguma coisa a alguém. Quem roga, roga alguma coisa a alguém. Quem oferece, oferece algo a alguém. Doar necessariamente precisa de alguém que doa, o sujeito, o objeto doado, o objeto direto, a coisa doada, o objeto direto, e a pessoa que vai receber essa coisa é o objeto indireto. Outro exemplo, quando junta-se a unidade formada do verbo mais objeto direto, indicando o possuidor de alguma coisa. Ouço um grito. O doutor
Soeiro acabou de extrair um dente a uma senhora. A uma senhora não é objeto direto preposicionado, é objeto indireto. Eu posso substituir a uma senhora por lhe. Então eu posso dizer: ouço um grito, o Dr. Soeiro acabou de extrair-lhe um dente. Reparem que todo o sintagma, todo o termo se transforma em lhe. A uma senhora, essas três palavras se transformam, digamos assim, em lhe. Outra situação, quando acompanha certos conglomerados constituídos de verbo e objeto direto, dos quais depende do indireto. Por exemplo, não tenho medo ao tormento. O que eu não tenho? Medo. Do que? Do tormento. Então, não tenho medo ao tormento. Ao tormento, eu posso substituir por lhe. Não lhe tenho medo. Tá? Não lhe tenho medo. Outra situação em que temos um objeto indireto, inquestionavelmente, é figura quando figura num tipo especial de construção, na qual os verbos fazer, deixar, mandar, ouvir e ver se combinam a um infinitivo acompanhado de objeto direto, ou a verbo de ligação seguido de predicativo. A gente já falou de predicativo, volta o vídeo se não entendeu, para a gente poder dar continuidade aqui. Por exemplo, este a mais nobres faz fazer vilezas. Camões aqui, quando escreve essa frase, a mais nobres, nesta frase, o termo a mais nobres pode ser substituído por lhes. Então, este lhes faz fazer vileza. Também quando se liga a verbos intransitivos unipessoais, designando a pessoa em que se manifesta a ação. Por exemplo, pareceu a el-rei e aos seus que lhes acudia o céu com socorro. Também, quando une-se a verbos pessoais de regência variada, quando empregados em determinado sentido. Por exemplo, obedecer. Eu posso dizer obedecer-lhe ou obedecê-lo. Também posso dizer resistir-lhe ou resisti-lo. Também posso dizer resistir-lhe ou resisti-lo. Agradar-lhe ou agradá-lo. Agora, o complemento relativo, ele ocorre quando o complemento ligado ao verbo por uma preposição tem o mesmo valor de objeto direto. Isso quer dizer que eu preciso deste elemento, ele tem o valor de objeto direto, porém não é um objeto direto preposicionado. Vocês vão ver agora os exemplos. Não representa a pessoa a coisa que se destina. Ou ele é um proveito ou prejuízo, é como se fosse um objeto direto. O complemento relativo não é objeto direto preposicionado. Ele é considerado pela gramática tradicional objeto indireto. Por exemplo, assistir a um baile, assistir a ele. Depender de despacho, depender dele. Precisar de conselhos, precisar deles. Anuir a uma proposta, anuir a ela. Gostar de uvas, gostar delas. Reparar nos outros, reparar neles. Eu não posso substituir a um baile por lhe. Assistir-lhe não está correto. Depender-lhe também não está correto. Eu preciso dessa informação, mas também isso não é um objeto direto preposicionado. A gente já viu quais são as regras para determinar se o objeto direto
é preposicionado ou não. E, por fim, complemento circunstancial é um elemento de natureza adverbial e indispensável para a compreensão do verbo. Geralmente, ele é precedido da preposição a ou para, indicando direção, como, por exemplo, ir a Roma, vou para a praia, ter um bebê ao colo, o corpo foi transladado para o Brasil. Em todas essas situações, eu não posso pura e simplesmente dizer ir. Vai deixar de ser uma oração, vai deixar de ser uma frase, porque não vai fazer sentido pura e simplesmente dizer ir. Ir aonde? Ir a Roma. Eu vou. Aí você vai me perguntar, para onde? Aonde? E eu digo, para a praia. Ter um bebê. Dizer ter um bebê é uma coisa. Ter um bebê ao colo é uma outra coisa. Então, se eu preciso dizer que eu tenho um bebê ao colo, essa informação ao colo é indispensável. Se uma mulher que estava grávida disser eu tenho um bebê, fica fácil entender, não tem problema nenhum. Agora, dizer pura e simplesmente tem um bebê ao colo, então já diz que não necessariamente essa criança é filho da pessoa, mas é que a pessoa está com o bebê no colo. O corpo foi transladado para o Brasil. Se eu disser apenas o corpo foi transladado, imediatamente você pode me perguntar, para onde? Eu vou dizer, para o local que foi transladado. Outra situação em que eu tenho complemento circunstancial é quando tenho um nome sem preposição e indica peso, preço, distância no espaço e no tempo. Por exemplo, pesar 2 quilos, valer uma fortuna, custar 1000 cruzeiros, recuar 3 léguas, envelhecer 20 anos. Esses termos em vermelho são necessários para a compreensão do que está sendo dito. Se eu pura e simplesmente disser pesar, valer, custar, recuar e envelhecer, eu não vou ter a ideia exata daquilo que eu estou querendo dizer. Também, quando um nome sem preposição ou com preposição expressa tempo ou ocasião, eu também tenho o que Rocha Lima e Bechara chamam de complemento circunstancial, em que apresenta uma circunstância e é necessário para a compreensão da frase. Por exemplo, viver muitos anos. Muitos anos é uma informação muito importante para entender o verbo viver. É esse enunciado viver. Trabalhar toda a vida. A Segunda Guerra durou 8 anos. Esses termos em vermelho são extremamente importantes. Repito, a gramática tradicional vai considerar como adjunto adverbial ou adjunto adnominal se estiver falando do se não existe a opção complemento circunstancial, marque adjunto adverbial. Na parte do complemento relativo, se não tiver esta opção, complemento relativo, se não estiver complemento relativo como opção de resposta, marque objeto indireto. É assim que a gramática tradicional entende esses tipos de complementos. Tudo bem? Outro termo integrante é o agente da passiva. Agente da passiva é caracterizado por aquele elemento, aquele termo, que praticou a ação verbal na voz passiva analítica. Em alguns casos, ele pode até ser omitido. Por exemplo, a casa foi vendida por mim.
Os índios foram vencidos pelos portugueses. Nosso chefe era muito estimado de superiores e subalternos. Nossa casa foi construída há muitos anos. Reparem que, por mim, pelos portugueses e superiores e subalternos são os sujeitos dessas orações na forma ativa. Eu vendi a casa, voz ativa. A casa foi vendida por mim, voz passiva. A casa era o objeto direto na voz ativa, passou a ser sujeito da voz passiva. E eu era o sujeito da voz ativa, passa a ser objeto direto? Não, agente da passiva. A voz passiva não tem objeto direto. A voz passiva tem objeto indireto? Não, tem agente da passiva. Pelos portugueses, é objeto direto preposicionado? Não. Objeto direto preposicionado segue uma outra regra. Aqui, os índios foram vencidos pelos portugueses, agente da passiva. Agora reparem, nessa última frase, nossa casa foi construída há muitos anos. Quem construiu? Não tem sujeito. Eu também não sei. Por quê? Eu não tenho aqui um sujeito por causa do verbo haver. Tudo bem? Então, até agora a gente falou de termos integrantes. Agora nós vamos falar dos termos acessórios, que são aposto, adjunto adnominal e adjunto adverbial. Aposto é um substantivo ou um pronome que acompanha imediatamente um nome, individualizando ou esclarecendo seu significado. Temos o aposto especificativo, que é quando o substantivo que se aplica diretamente ao núcleo, ele restringe o conteúdo semântico de valor genérico. Ele tem característica muito semelhante à de um adjetivo. Por exemplo, o escritor Machado de Assis fundou a Academia Brasileira de Letras. Escritor é um adjetivo que está funcionando como aposto. Lembrando que adjetivo é uma classe de palavras e aposto é uma função sintática. A Rua Augusta é muito famosa. Tem uma rua em São Paulo chamada Rua Augusta, e rua aqui é o aposto, é um especificativo de Augusta, para que eu não confunda Augusta com o nome de alguma mulher. Temos também o aposto explicativo, que é um substantivo que apenas explica o conceito do termo fundamental. Geralmente é marcado por pausa, vírgula, dois pontos, travessão e parênteses. Por exemplo, Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira de Letras, escreveu Dom Casmurro. Gosto de poucas coisas, queijos, vinhos e futebol. Cuidado! Aposto especificativo não é adjunto adnominal. Aposto especificativo ele delimita uma informação. O adjunto adnominal ele pode ser substituído por um adjetivo. Por exemplo, a ilha de Marajó. O termo de Marajó é um aposto especificativo. Agora, a poesia de Machado, eu posso substituir de Machado por machadiana. Então, de Machado vai ser adjunto adnominal. Eu não posso fazer isso com de Marajó, ok? Então, muito cuidado com isso. Outro termo acessório é o adjunto adnominal. Como o próprio título já diz, ele está ad, que em latim quer dizer junto, ad, junto de novo, nominal, nome. Então, o adjunto adnominal ele precisa ficar junto do nome, nunca do verbo. Temos aqui essa função sendo desempenhada por adjetivos, lar feliz, verdes mares bravios. Também pode ser desempenhado por uma locução adjetiva, cavalo de raça, rosa sem espinhos. E também pode ser desempenhado por um artigo, o professor, um professor. Também pode ser um pronome adjetivo,
ou um numeral adjetivo. Por exemplo, minhas filhas, aquele dicionário, algumas palavras, pessoas cujos exemplos são bons, que profissão desejas abraçar, 2 irmãos, terceiro lugar. Esses elementos em vermelho, eles possuem classes de palavra diferentes, são diferentes classes de palavras, porém todos eles desempenham uma mesma função sintática, adjunto adnominal, porque todos eles estão juntos do nome. Por favor, não confunda classe de palavra com função sintática. Classe de palavra de feliz é adjetivo. Função sintática desempenhada por feliz é adjunto adnominal. Função sintática de o em o professor, a função sintática dele é adjunto adnominal, porém é um artigo. Ele desempenha a mesma função sintática que o adjetivo, porém é uma classe diferente. Isso tem que ficar muito claro, ok? Outro adjunto possível é o adjunto adverbial. Adjunto adverbial, como o próprio nome já diz, se liga, ele fica próximo ao verbo. Então não existe adjunto adverbial próximo ao que se refira ao nome. O adjunto adverbial sempre vai se referir ao verbo. Pode ser expresso por um advérbio, por exemplo, visito-o diariamente, cometeu o crime premeditadamente, o navio passou longe, dar-lhe-ei o livro amanhã, outrora éramos felizes. Advérbio é uma classe de palavras que exerce, nesses casos aqui, a função sintática de adjunto adverbial. Também pode ser uma expressão adverbial, uma locução adverbial, como, por exemplo, partiremos de madrugada. Lerei o romance nesta semana. Agora vamos ver uma lista de tipos de adjuntos adverbiais mais comuns. De assunto, de causa, companhia, concessão, concomitância, condição, conformidade, favor, instrumento, meio, modo, oposição, preço, quantidade, tempo, lugar, onde, lugar aonde, lugar por onde, lugar para onde e o lugar donde. Vocês podem ver que eles sempre se referem ao verbo, nunca a um nome. E, por fim, vocativo. Vocativo é uma função sintática utilizada para exclamar algo, para chamar a atenção, e não pertence a nenhuma das estruturas citadas anteriormente. O vocativo é vocativo puro. Por exemplo, Senhor, por que nos deste uma língua tão pobre na gratidão? Dizia Rui Barbosa. Tia Maria. Olá, rapariga. Ó, seu Pilar, bradou o mestre com voz de trovão. Senhor, aqui na primeira frase, é o vocativo, é aquele a quem eu estou chamando. Tia Maria e depois rapariga, na fala de Eça de Queiroz, são os vocativos aqui. O seu Pilar, ó seu Pilar, é o vocativo. Qual é a função sintática disso? Vocativo. E é um termo integrante, é um termo acessório, é vocativo. O vocativo não interfere em nada. Pelo menos na sintaxe. Na semântica é uma outra história. Então aqui termina a parte de sintaxe de período simples. Sobre período composto. Período composto por subordinação primeiro, para depois falar do período composto por coordenação. É muito importante fazer essa diferença entre período composto por subordinação e período composto por coordenação. Agora vamos a uma breve revisão de morfologia. Diferentes funções sintáticas são exercidas pelo substantivo,
pelo adjetivo e pelo advérbio, conforme a seguinte distribuição. Funções desempenhadas pelo substantivo e pelo pronome são sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento relativo, complemento nominal, aposto e predicativo. Já as funções desempenhadas pelo adjetivo são adjunto adnominal e predicativo. Já o advérbio, ele somente exerce função sintática de adjunto adverbial. No período composto, ele tem mais de uma oração, e essas orações podem ser independentes ou pode haver uma principal e uma subordinada. Na frase, Maria comeu um pedaço de bolo, mas ainda estava com fome, e Maria comeu um pedaço do bolo que estava sobre a mesa, comparando com parece que comeram um pedaço do bolo que estava sobre a mesa, nós temos 3 enunciados que se configuram de uma maneira bem diferente umas das outras. Primeiro vamos falar de subordinação. Normalmente as escolas e cursinhos ensinam coordenação primeiro, mas eu quero que você tenha uma noção do que é subordinação para depois caracterizar a coordenação. As subordinadas, elas são classificadas segundo 2 critérios conjugados. Primeiro critério, quanto à função que desempenham na oração principal, sejam elas substantivas, adjetivos ou adverbiais, ou quanto à forma e ao modo como se articulam com a oração principal, seja de forma desenvolvida, reduzida ou justaposta. Isso quer dizer que uma oração ela pode se comportar como um substantivo, estando desenvolvida com o verbo conjugado ou reduzida com o verbo no infinitivo, no gerúndio, no particípio. Também podem estar justapostas. As orações subordinadas substantivas desenvolvidas, elas podem ser precedidas por conjunção integrante e terão valor de sujeito, chamada subjetiva, objetiva indireta, valendo por objeto direto, completiva relativa na nomenclatura do Rocha Lima, porque a gramática tradicional vai chamar de objeto indireto, então vai ser objetiva indireta para a maioria dos gramáticos, e para Rocha Lima, completiva relativa, completiva nominal, apositiva e predicativa. Todas aquelas funções sintáticas que a gente já viu no período simples poderão ser desempenhadas pelas orações subordinadas substantivas. Há também orações substantivas justapostas, porém as únicas justapostas são a objetiva direta no discurso direto. Por exemplo, Aristóteles costumava dizer aos seus amigos: não há amigos. Não há amigos é o objeto direto de dizer. Aristóteles costumava dizer algo. O que? Não há amigos. Porém, aqui, essa oração está de maneira justaposta. Ela não está na forma corrente, como a gente está acostumado a ver. Outro que a gente também pode ver é a oração apositiva, a substantiva apositiva. Por exemplo, dei-lhe tudo, ofereci-lhe o meu nome, tornei a dona de todo o meu dinheiro, elevei-a à minha posição social. São apostos que estão justapostos ao verbo, à oração principal. As orações subordinadas adjetivas são aquelas que equivalem a adjetivos. Para o Rocha Lima, os objetos indiretos é que são transpostos para adjetivos. Essas orações, elas desempenham função de adjunto adnominal.
e não possuem conjunção integrante. O que é um pronome relativo. Por exemplo, a água é um líquido que não tem cor. Eu posso substituir a adjetiva inteira por incolor. Lembrando também que esse que ele não é uma conjunção integrante. Ele tem um antecedente, que neste caso é a água. Eu posso entender a frase da seguinte maneira: a água é um líquido, a água não tem cor. A água é um líquido que não tem cor. O que é referente ao substantivo água. As adjetivas são subdivididas em dois grupos: as restritivas e as explicativas. A oração restritiva ela tem a característica de delimitar um antecedente com o qual forma um todo significativo. Então vejamos, os pecadores que se arrependem alcançam o perdão de Deus. Eu não posso ter vírgula aqui, porque não são todos os pecadores, não são quaisquer pecadores, somente aqueles que se arrependem alcançam o perdão de Deus. A oração explicativa é um termo adicional que encerra um simples esclarecimento ou um pormenor do antecedente. Não é indispensável para a compreensão do conjunto. Por exemplo, Vozes da África, que é um poema épico, representa um alto momento da poesia brasileira. Reparem que o trecho, que é um poema épico, funciona aqui como um aposto mesmo, mas a diferença da adjetiva explicativa para a substantiva apositiva é que a adjetiva apositiva, tem uma conjunção integrante que. Já a adjetiva explicativa não tem a conjunção integrante. Ela tem um pronome relativo e esse que ele tem um antecedente que é, nesse caso aqui, Vozes da África. Então, eu posso ler da seguinte forma: Vozes da África representa um alto momento da poesia brasileira. Também consigo entender o seguinte: Vozes da África é um poema épico. Este tipo de oração sempre deve ser separado por vírgulas ou travessões, diferente da restritiva que não pode ser separada por vírgula. O pronome relativo ele também pode desempenhar uma função sintática dentro da oração subordinada. Por exemplo, ele pode ser sujeito, como ele fitava a noite que cobria o cais. O que é o sujeito do verbo cobrir. Também pode ser objeto direto, como as ideias que tanto amavas já não são tuas companheiras de toda hora. Esse que é o objeto direto de amavas. Tu amavas as ideias. Lembrando que o que faz referência às ideias. Pode ser um objeto indireto, pálidas crianças, a quem ninguém diz, anjos de Bandai. Esse a quem é o objeto indireto do verbo dizer. Ninguém diz a quem, a pálidas crianças. Pode ser complemento relativo, lembrando que é uma nomenclatura do Rocha Lima, que o Bechara também admite essa nomenclatura. Porém, para a gramática tradicional, essas duas frases, os exemplos 3 e 4, serão entendidos como objetos indiretos. Pode ser predicativo, ele é que, aqui nessa frase, vai pioneiro e solitário o arcebispo, como santo e desacompanhado que ele é. Ele é, como santo, ele é santo e desacompanhado. Também pode ser adjunto adnominal,
Aqui ele é o adjunto adnominal. Aqui ele é adjunto adnominal de dono, agente da passiva, por quem foste criada, bendito e louvado seja Deus por quem foste criada. E adjunto adverbial. Esses eram momentos em que ela sofria, mas amava seu sofrimento. As orações adjetivas desenvolvidas sempre são iniciadas por um pronome relativo. Qual, ou qual, a qual, os quais, cujos, suas flexões, que, quanto, onde. Por exemplo, o menino que estuda aprende. O livro que lemos é instrutivo. Somos o que somos, predicativo, isso em consideração à oração interna, tá? Todas essas funções sintáticas do que podem ser desempenhadas não só pelo que, mas também por quem, por cuja, cujo. O pronome relativo não é só o que, o pronome que, mas todos esses pronomes eles podem desempenhar função sintática, como a gente viu no slide anterior. As adjetivas relativas livres ou relativos condensados são aqueles relativos que, quem, quanto, onde e como que não possuem antecedente. Vejamos o exemplo. O menino que estuda aprende. O que tem um antecedente, que é menino. Agora, quem tem boca vai a Roma não possui um antecedente. Quem não tem um antecedente nem explícito nem implícito. Mira Mateus vai chamar de relativa livre, porque não tem nenhum antecedente que se prenda. Então, para ela, não vai ter nenhum antecedente mesmo. Porém, o Rocha Lima ele considera um relativo condensado, que aqui eu teria um aquele, que seria o antecedente, mais o pronome relativo, que, isso dentro de quem. Então, quem seria um pronome relativo condensado. É como se fosse aquele que tem boca vai a Roma. Então, quem, na visão do Rocha Lima, é relativo condensado. Na visão da Mira Mateus, é uma portuguesa, ela considera como relativa livre. As orações adjetivas reduzidas podem ser reduzidas de particípio presente. Este é o caminho conducente à glória. Também posso entender como este é o caminho que conduz à glória. Reduzida de particípio passado. Hospedaram-se em minha casa uns parentes chegados ontem do interior. Chegados aqui é que chegaram. Chegados aqui é que chegaram. Não é próximos no sentido de caros, de serem amigos, não. Outra é reduzida de gerúndio. Por exemplo, vede Jesus despejando os vendilhões do templo. Despejando é que ele está despejando, ou como eu diria em Portugal, vede Jesus a despejar os vendilhões. Essa é uma outra forma a reduzida de infinitivo. Vocês podem reparar que as adverbiais elas dão a mesma noção que é expressa pelo adjunto adverbial e também pelos advérbios. Assim, seria interessante você pausar o vídeo, voltar com calma e anotar essas preposições e locuções para facilitar depois, tudo bem?
Agora que você já sabe como é uma oração subordinada, eu vou te mostrar a diferença entre subordinação e coordenação. No exemplo, Jorge assistiu quem queria ajuda, podemos entender que Jorge ajudou quem queria ajuda. O verbo assistir, quando tem a noção de ver, precisa da preposição a. Neste caso, como não tem a preposição a, significa que ele ajudou. Jorge assistiu quem queria ajuda. Quem queria ajuda não tem não tem significação sozinha. Eu preciso necessariamente da oração principal e ela está no nível superior em relação à subordinada. Por isso, dizemos que é uma oração subordinada. Agora vejam o outro exemplo. Mário de Andrade escreveu muitos livros. Macunaíma é o seu livro mais famoso. As duas frases estão em pé de igualdade. Eu posso entender cada uma separada e nenhuma depende sintaticamente da outra. A gente sabe que semanticamente uma completa o sentido da outra. Até porque eu só vou entender esse pronome seu sabendo do assunto que eu estou falando, que é Mário de Andrade. Então, para unir essas duas frases, eu posso colocar diversos conectivos ou não. Por isso, é uma coordenação, porque estão no mesmo nível sintático, diferente da subordinação, que há níveis diferentes. Assim, a coordenação pode ser feita de forma sindética ou assindética. Assindética é quando não há nenhuma conjunção entre as orações. E é uma oração coordenada sindética quando há um síndeto, um conectivo. As orações sindéticas, elas recebem o nome das conjunções que as iniciam. E as classificações são aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Também pode ser feita a coordenação por justaposição, em que as orações são encadeadas logicamente, e pode ser feito também uma coordenação distributiva, quando as orações justapostas elas são marcadas com ora, ora, já, já, quer, quer, outro, este, aquele, parte, parte, seja isto, seja aquilo. Por exemplo, ora eram eles capazes de atos de vandalismo, ora eram capazes de atos de ajuda ao próximo. Outro exemplo, uns estavam sempre satisfeitos, outros só viviam reclamando. São orações coordenadas, justapostas, porém têm um caráter distributivo. Também temos orações intercaladas, que são separadas por travessão ou parênteses, vírgula. E temos a citação. Quem é ele? Interrompeu a jovem. Reparem que quem é ele não exerce função sintática nenhuma. Quem é ele não exerce função sintática nenhuma em interrompeu a jovem. E o contrário também acontece. Interrompeu a jovem não exerce função sintática nenhuma. Não exerce função sintática nenhuma na outra. A advertência, opinião, desejo, também escusa, permissão e ressalva. O material que eu usei e recomendo são 3 gramáticas: Moderna Gramática Portuguesa, do Bechara, a Nova Gramática do Português Contemporâneo, do Celso Cunha e Sintra, a gramática do Rocha Lima, também, e eu utilizei o dicionário Wise
para algumas definições.